Olá, esse é o Papo com Especialistas do CPP Talks, podcast do Centro de Estudos Público-Privado da FIP. Aqui recebemos quem entende de concessões PPPs para compartilhar conhecimento e experiência. Quem conduz o papo de hoje sou eu, Fernanda Nicolela, Thaís Azevedo e Felipe Sandi, todos pesquisadores do CPP. Hoje o papo é sobre conexão, boas parcerias e encontros certos, porque no fim das contas, são eles que fazem as grandes ideias e projetos saírem do papel. Para falar sobre isso, a gente recebe Paula Faria, CEO da Necta e idealizadora do P3C, um dos principais eventos do nosso setor. Paula, obrigada por ter aceitado o nosso convite, é um prazer ter você aqui com a gente. Para mim é uma honra estar aqui com vocês também. Paula, quem pesquisa o seu histórico encontra uma trajetória marcada por liderança, visão e coragem de inovar. Como CEO da Necta, você está à frente de várias iniciativas que conectam pessoas e impulsionam negócios. Conta pra gente, como você veio parar no mundo da infraestrutura e qual foi o caminho até aqui? A minha trajetória para a infraestrutura foi incomum, né? Eu entrei para a infraestrutura por acaso. Na verdade, eu sempre quis empreender, desde muito novinha, antes de pensar em alguma faculdade, alguma formação, alguma trajetória profissional. Para mim, a óbvia, desde que eu tenho 15 anos, sempre foi empreender. Então, com 20 e poucos anos, eu já trabalhava, né, numa promotora de eventos, organizava eventos de mercado, que não tem nada a ver com infraestrutura, mas eu gostei da dinâmica e decidi empreender por aí. E o meu primeiro cliente, na época, foi o presidente da ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil, que era o Paulo Scaff, e eu fiz um projeto com ele. A minha ideia era trabalhar com responsabilidade social e sustentabilidade, quer dizer, bem distante de onde eu estou hoje, e fiz um projeto com eles na época. Ele se candidatou para ser presidente da Fiesp, eu fiz a campanha, ajudei a fazer a campanha ali da própria presidência, acabei indo para a Fiesp, fui diretora do Comitê de Jovens Empresários lá por um tempo, e tive contato com um empresário na época que trabalhava com aviação e fui fazer os eventos de aviação, isso em 2005, 2006, já faz bastante tempo. E comecei a trabalhar com o mercado que eu não sabia a diferença de um avião. Para mim, avião era pequeno, médio e grande. E eu fui trabalhar com aviação executiva e aviação geral. Então eu tive que muito rapidamente entender a diferença entre os aviões, entender de dinâmica de slots. Então a gente, no evento que eu organizava, recebia até 500 aeronaves no final de semana. E comecei a trabalhar com aviação, fiz vários eventos, fiz os maiores eventos de aviação do Brasil. E ao tomar contato com este mercado, eu lancei a minha primeira feira própria, que foi a Airport Infra Expo em 2011, e aí foi que de fato eu entrei para o mercado de infraestrutura, né? Porque a aviação até dialoga um pouco com esse setor, mas é muito pontual, e sim com aeroportos que eu comecei a entender essa dinâmica. Então foi na época que começaram as concessões de aeroportos no Brasil, e eu participei de todo esse processo. E aí, quando falo em eventos, eu sempre fiz muito mais do que eventos, eu sempre entendi ecossistemas e quais são as ferramentas, quais são os canais de comunicação que eu precisava desenvolver para apoiar o desenvolvimento daquele mercado, né? Então, de aeroportos, na ocasião, eu fui responsável pelo lançamento de anuários, foram os primeiros anuários de infraestrutura, onde a gente mapeava todos os fornecedores, aeroportos, concessionárias, as organizações públicas que estavam envolvidas com o desenvolvimento desse mercado, e as internacionais também. Fiz várias missões internacionais com o governo francês, governo inglês, visitando aeroportos, levando empresários, levando o governo para entender como eram as concessões lá fora, como a gente conseguiria implementar aqui. E ao fazer os eventos de infraestrutura de aeroportos, entrei em contato com a infraestrutura de forma geral e tive uma primeira iniciativa que se aproxima mais do P3C, que foi o PPP Awards, que eu fiz em sociedade com a Radar PPP. Nós fizemos 3 anos esse projeto, e em 2019, 2020, quando começou a pandemia, eles quiseram descontinuar, achavam que o ambiente online não era um ambiente, enfim, que eles achavam que ia funcionar. E aí eu acabei desenvolvendo uma iniciativa própria, que foi o P3C, e aí o P3C começou exatamente no primeiro ano de pandemia, 2021, a gente fez um evento híbrido, trouxemos pela primeira vez o Prêmio Nobel da Economia para falar no Brasil, e então o P3C passou a ser o principal projeto agora no Brasil. Entendo que acho que talvez seja o principal que reúne todos os atores, né? Se pensar num modelo mais transversal e que traz todos os setores, acho que o P3C é o principal. E aí, então, foi assim que eu cheguei no mercado de infraestrutura. E aí, Fernanda, Felipe, daí só um complemento, né? Muita gente fala, puxa, mas é uma mulher, né? Não tão convencional para esse mercado. Como é que você conseguiu desenvolver, né? Então, quando eu faço uma análise dessa trajetória inicial e desse percurso, eu entendo que a minha característica, né? A minha personalidade de trabalhar de forma mais colaborativa, de ter um olhar mais holístico, de determinar um grupo que vai se beneficiar da minha discussão, que é normalmente o cidadão,
cidadão ou o usuário, ou quem vai utilizar aquele serviço, faz com que toda a discussão, de fato, ela tenha ali um objetivo mais coletivo. E aí faz com que as pessoas se sintam mais engajadas, queiram mais participar. Então, assim, a leitura que eu faço, talvez, do sucesso que a gente teve nesses projetos, acho que é um pouco essa forma de trabalhar, que não é muito comum nesse mercado. Paula, muito legal essa sua introdução, e eu queria, assim, me inspirou a fazer uma pergunta que é, quando eu olho para tudo isso que você falou, eu vejo alguns elementos. Então, o primeiro é liderança, então ser líder nessas iniciativas, tomar a frente. Outro é coragem, porque eu acho que precisa de coragem para isso. E o terceiro é estratégia, e eu acho que a minha pergunta tá aí. Como que você seleciona as pessoas que vão estar nos eventos? Essa curadoria, a meu ver, é uma coisa muito sofisticada, é uma coisa que demora anos até você identificar aqueles atores principais, até se associar a eles, porque eu entendo que isso vai sendo criado ao longo dos anos e você vai criando uma relação com essas pessoas e fazendo pontes. Então você identifica tanto pessoas no setor privado relevantes para atuar com infraestrutura, como pessoas no setor público que estão ali e que mudam, né, a cada ciclo político, por exemplo. Como que é isso? O que exige de você, se são esses itens que eu falei, liderança, coragem e estratégia, ou mais coisa que eu não tenho ideia? Queria que você contasse um pouquinho como que é esse processo. Eu acho que tem vários fatores, né? Então eu vou tentar trazer os principais, assim, que eu consigo identificar. Tem 3 coisas que eu gostaria já de destacar, que é a nossa capacidade de ter uma escuta ativa. Então quando você fala, como que você consegue trazer uma curadoria tão eficiente de temas tão diversos? Seria impossível qualquer pessoa ser especialista em tantos temas. Não existe um profissional que é especialista em todos os temas que a gente traz. Foi sistematização da escuta ativa. Então hoje a gente tem a nossa curadoria, ela tem um mapeamento dos principais atores, nós conversamos com todos eles, nós gravamos todas as conversas, a gente faz um levantamento de todas as informações, uma grande transcrição, as correlações e de fato os assuntos que são os mais importantes e as pessoas mais relevantes para discutir isso. Então, essa habilidade de escutar, traduzir em conteúdo e depois, no que de fato a gente vai apresentar no evento, é uma habilidade que toda equipe desenvolveu. Então, assim, eu consegui sistematizar para que todos conseguissem fazer e que a gente conseguisse ter esses conteúdos com o mesmo formato para que a gente possa aí traduzir na nossa programação e nas ações que a gente apresenta para o mercado. Essa é uma primeira questão. A segunda questão, eu acho que muita gente acha que uma empresa de eventos é uma coisa mais simples de se fazer, né? Então você vai lá, conhece umas pessoas, convida para fazer palestra, bota um tema, junta ali numa sala e beleza, você conseguiu fazer o evento. Sim, isso é relativamente fácil de fazer, mas você conseguir mobilizar muita gente em prol de uma agenda comum e fazer com que a gente consiga acompanhar esses resultados e conseguir impulsionar, né, conseguir fazer com que as pessoas de fato trabalhem para que aquela proposta aconteça, essa é uma habilidade que a gente também desenvolveu com muita gestão de conhecimento e processos. Então a gente tem muitos processos, muita gente fala, mas como é que vocês conseguem organizar tudo isso? É um processo de desorganização, de gestão de projeto. Então, do mesmo jeito que o Sandy, quando apresenta os cursos e fala como é que faz uma gestão de um projeto mais complexo e todos os elementos que são necessários para isso, a gente traz um pouco desses elementos, não de uma PPP, mas mais de uma SaaS, de uma empresa de tecnologia que tem diversos processos. Então a gente usa muitas ferramentas ágeis, enfim. A gente usa muita tecnologia e muitos processos para também conseguir organizar isso e traduzir nesses conteúdos. Não sei se eu respondi exatamente o que você tinha imaginado, né? E aí, essa questão da liderança, ela tem muito a ver com um propósito real, assim. Quem me conhece sabe que eu sou o que eu faço. Então eu não crio uma coisa marqueteira que, então eu vou falar uma coisa aqui e vou vender isso. Eu tenho muita vontade de mudar as coisas da forma como elas são, tenho muita vontade de trazer qualidade de vida para as pessoas, né? Então a gente não tem só o PTC, a plataforma Connected Smart Cities também é uma plataforma que a gente trabalha assuntos que são complementares, muitas vezes existe uma simbiose entre os dois projetos e eu tenho genuinamente esse propósito. Então quando você faz as coisas em que você tem conteúdo e que você tem, de fato, um objetivo, você consegue fazer com que as pessoas compartilhem desse mesmo olhar. Porque no final a gente quer isso, né? A gente quer ganhar dinheiro, a gente quer trabalhar, mas no final a gente também a maior parte das pessoas com quem eu trabalho tem esse objetivo de melhorar o nosso país, melhorar as políticas públicas, os projetos. Eu acho que essa é um fator
de conseguir motivar as pessoas para trabalhar com as mesmas pautas. Você respondeu perfeitamente, deu para ter ideia da complexidade que é essa sistematização. E a gente que vai nos eventos, a gente se impressiona. Então, agora, sabendo um pouquinho por trás, faz bastante sentido o que a gente vê nos eventos. Obrigada. A minha esposa trabalha com eventos. Então, além de todo o desafio da curadoria, de trazer as pessoas certas, de ser capaz de trazer um governador. Quando você fala que o P3C é o maior e mais importante. Eu já presenciei fila de governador para falar. Você conseguir gerir todos esses stakeholders é uma coisa absurda. Mas para além disso, de toda essa parte de conseguir trazer as pessoas, tem um desafio da logística, né? Quando a gente fala no nacional, são 2 dias, é um dia na B3, é um dia lá no Frei Caneca, é imenso, um monte de coisa, um monte de gente para gerir. Dá para dizer que são 2 negócios, assim. Uma coisa é o desafio da feira, de implementar, da logística, de imprimir o banner, não imprimir, bota as coisas. E uma outra porque isso é aplicável a qualquer setor, e uma outra coisa é essa gestão do conhecimento técnico, né? Quais são as palestras, quem é que traz, como é que lida com esses 2 mundos e se de fato eles são desafios complementares, diferentes? São desafios complementares, Sandy? Acho que essa é uma boa pergunta também, porque acho que o nosso negócio, ele envolve 3 ou 4 partes importantes que são complementares. Uma ninguém vê, mas de fato fazer essa gestão do orçamento, fazer esse planejamento, então acho que é mais fácil eu explicar um pouquinho como é que isso funciona para ficar mais claro, de forma mais didática, né? Então, obviamente que também, né, eu já tenho 51 anos, eu trabalho com eventos desde os 20, são 30 anos, e muito numa curva de aprendizado e de debriefings, de aprender com erro, e também estudar muito casos de sucesso para a gente conseguir incorporar isso. Então, vocês que trabalham com conteúdo, com ensino, né, com educação, vocês sabem que esse é um ciclo para o empreendedor que não para nunca, né? No nosso caso, quando a gente vai fazer um projeto, a gente faz do planejamento de um projeto já toda a estrutura. Então, vou pensar no P3C, né? Então, estou fazendo ali esse planejamento anterior. Poucas empresas de eventos conseguem fazer com tanta excelência como a gente, né? Então, a gente faz ali o business plan com todos os cenários A, B, C. E nesse business plan, eu já estou pensando ali, tá? Onde eu vou fazer? Qual a estrutura que eu vou usar? Quanto custa essa estrutura? E isso vai no nível de detalhamento de todos os fornecedores. Que tipo de experiência que eu quero proporcionar? Eu quero proporcionar uma experiência em que, enfim, que eu tenho um elemento mais requintado, ou eu quero uma coisa mais básica, mas que eu vou privilegiar o conteúdo, eu vou privilegiar o quê? Isso tudo tá lá naquele business plan, o detalhamento de despesas e receitas. Então, o que eu consigo vender? Porque se eu tô empreendendo, ninguém tá me contratando, então eu preciso viabilizar financeiramente. Quer dizer, eu vou ter empresas que vão viabilizar esse meu primeiro desenho. Então, esse é um primeiro momento de desenhar um projeto. Então, quando eu fiz o P3C lá atrás, ou outros projetos, ele começa assim, qual é o tamanho dele, qual é o tamanho desse mercado. Depois que eu faço esse primeiro desenho muito detalhado de despesas e receitas, eu tenho uma equipe que vai cuidar dessa parte operacional, e eu faço isso com bastante antecedência, né? Eu faço o projeto de ano, então, normalmente eu lanço o projeto de um ano para o outro. Então, toda essa parte operacional, que é definir qual vai ser a montadora, a segurança, a limpeza, alvará de funcionamento, eventos maiores, quando você faz um congressinho ali, um eventinho só na B3, ali uma plenária só, é muito simples. Quando você faz a proporção do P3C ou do Cidade CCC, você tem muitas obrigações, né, e que dão uma certa complexidade para o processo. Então essa é uma parte. Você tem uma outra parte que funciona junto com isso, que é toda a estratégia de comunicação e marketing, que hoje a gente tem isso muito bem azeitado, com planejamento de médio e longo prazo, que envolve tanto orgânico quanto tráfego pago, que envolve tanto redes sociais como as nossas próprias bases, e eu, ao longo dos anos, fui trazendo isso internamente. Então, hoje a gente tem uma capacidade de fazer tudo isso internamente, toda essa parte de comunicação e marketing. Depois você tem a parte comercial, então essa parte comercial de captação, de falar com os clientes, então tudo com sistemas hoje, enfim, que muitas organizações usam, né, de CRM, de acompanhamento, de metas, de acompanhamento de metas. Por quê? Porque se eu tenho um orçamento inicial, eu também preciso ter certeza que eu estou vendendo o suficiente para aquele primeiro planejamento, porque a gente vai revisando trimestralmente para fazer, eventualmente, cortes ou acertos, caso o meu planejamento inicial não aconteça da forma planejada, né? Nós temos reuniões semanais, então toda sexta-feira a gente tem reunião semanal de planejamento, a gente tem reuniões mensais de planejamento a longo prazo, a gente tem OKRs para cada uma das coisas com os grupos, com a equipe, e eu tenho então esse grupo de pessoas que pensam dentro de cada uma, é sempre num planejamento mais geral, né? Isso fez com que
que a gente conseguisse criar um sistema muito... Então, hoje a gente tem playbook de tudo, não sei se no mercado de vocês, esse é um termo que se usa muito em tecnologia, né? Em que você cria modelos e que você consegue replicar. Então, toda equipe tem playbooks e tudo que a gente faz, a gente consegue replicar muito facilmente para que tenha espaço para a gente criar novas coisas. Então, Sandy, você falou de um evento só, não sei se vocês viram, mas esse ano a gente lançou, além dos cursos, né? Então, esse ano a gente fez tantos os cursos do P3C, então um curso maravilhoso, o Maurício Portugal e o Sandy ali junto ali com o Rick Livre, então a gente tem um bom feedback desse curso, então a gente faz toda a parte da gestão do curso. Nós fizemos os cursos também na parte de cidades, a gente fez um curso internacional com a UCL em Londres, a gente levou quase 80 gestores para lá. Fizemos alguns cursos aqui, 10 anos Cidades Inteligentes também. Além dos cursos, nós lançamos edital para os Cidades Inteligentes, a gente fez reuniões estratégicas, a gente fez esse ano foram 12 reuniões estratégicas em cidades, elas aderem ao edital e a gente fez essas reuniões. Fizemos também do P3C, a gente lançou então do meio do P3C, a gente fez esse ano um de vertical de ferrovias, fizemos de Minas Gerais, fizemos de Mato Grosso, vamos fazer ainda o do Rio de Janeiro, e um encontro de estatais, o P3C Regional Nordeste e o P3C Nacional. Então, quer dizer, essa mesma equipe fez tudo isso. Então, você fala, tem os 2 eventos, e acabamos de entregar o evento Cidade CCC, que foram 24 palcos, 600 palestrantes, 7 mil participantes. Então, assim, isso tudo foi uma evolução, Sandy. Então, assim, como que a gente se organiza, controla, cria sistemas para que a gente consiga fazer tudo isso com a nossa qualidade, com a nossa excelência, né? Nós somos uma equipe feminina, temos só um homem na equipe, nós somos todas mulheres, ele tá ali se defendendo na equipe. É uma equipe jovem, eu sou a pessoa acho que a mais velha da equipe, né? Então são todos ali na faixa de 30 anos. E todo mundo fala, mas é difícil trabalhar com gente muito jovem, assim. Eu acho que é uma questão de você entender, né? Que o que a gente faz, esse formato ágil, playbooks, processos, propósito. Todo mundo da equipe trabalha com o mesmo propósito, todo mundo sabe o que a gente quer fazer, todo mundo veste a camisa. Eu acho que esse é um sistema que a gente criou no decorrer dos anos, que eu acho que se mostra muito assertivo, né? Porque a gente tá conseguindo fazer tudo isso e o público que tá participando tá gostando. Então, acho que não sei se eu respondi, Sandy, a sua pergunta. Respondeu sim. E Paula, você que idealizou, né, esse evento P3C, falando dele agora, lá em 2021, desde lá até hoje, como que você vê esse processo de amadurecimento e fortalecimento do setor? Acredito que a diferença do tamanho, principalmente, dos atores envolvidos, daquela versão pra de hoje em dia, deve ser gritante. Sim. Fernanda, quando eu comecei esse projeto de infraestrutura, eu tinha algumas teses que muita gente do mercado dizia que não ia funcionar. Eu já fazia isso para o mercado de cidades inteligentes e de mobilidade urbana, e todo mundo me dizia que o mercado de infraestrutura era muito diferente e que essa minha proposta de escalar um pouco mais, discutir assuntos paralelos, de fazer palcos paralelos, de trazer muita gente, porque a maior parte dos participantes são pessoas de decisão muito relevantes no mercado, e que eles não iriam nesse formato, que eles estavam acostumados a ser tratados mais como autoridade, no petit comité, com uma sala, com almoço, etc. Eu entendi, acho que esses argumentos faziam sentido, mas ao mesmo tempo, para mim, eu sentia que fazia falta, que não tinha no mercado um ambiente que essas pessoas pudessem se encontrar. Eu entendia claramente que existia essa relação entre os assuntos, e a gente sabe disso, a maior parte do mercado, quem trabalha com saneamento, tem uma correlação com outros mercados, uma parte dos atores, no caso de consultorias, no caso de escritório de advocacia, mesmo o governo, trabalha com mais de um setor. Existe aí uma correlação de aprendizado também, né, que você pode aplicar em rodovias, estacionamento e vice-versa, e que a gente não tinha um ambiente em que todas essas pessoas pudessem se encontrar. E eu parti de um princípio, aí foi uma aposta, Fernanda, que, enfim, obviamente que foi uma aposta em que, com base em muitas das minhas experiências que eu achava que ia funcionar, era que, sim, que essas pessoas podiam estar num ambiente um pouquinho mais descontraído, um pouquinho menos formal, como é o P3C, né? No P3C, como eu levo muita autoridade, eu não consigo tratar a autoridade como autoridade, porque seria impossível. Como é que eu vou tratar todos os secretários se eu tenho 500 secretários no evento? Eu não consigo ter uma sala VIP para 500 secretários e atender pessoalmente 500 secretários. Então, a ideia era em que tivesse um ambiente que todas as pessoas pudessem se encontrar, conversar, que os conteúdos, sim,
tem uma curadoria e que tem realmente um conteúdo relevante para aquele mercado, mas que não era o principal motivo daquelas pessoas participarem do evento. Quer dizer, de fato, você tem vários conteúdos que muitos falam, puxa, eu queria assistir tudo, e por isso a gente grava e a gente compartilha todos os conteúdos com todos os participantes para que, de fato, se você quiser assistir depois, você consegue, mas é muito mais um lugar que as pessoas conseguem se encontrar, se relacionar, trocar ideias, pensar futuro. O prêmio, a gente consegue compartilhar as boas práticas e que, de fato, se mostrou como uma decisão acertada, né? Então, muita gente de mercado, principalmente os mais conservadores, que estão acostumados a fazer esses encontros nesse modelo mais tradicional e que também funciona, apostaram que o meu modelo não ia funcionar. E no final, foi o contrário, né? Não só funcionou, como cresceu e se de fato tornou essa plataforma principal hoje, como o Sandy falou, porque... E tem um outro fator, Fernanda, que eu acho que é super importante, é que nós, de fato, não ocupamos o palco, nós ocupamos a plateia. E aí o palco, ele é ocupado pelos participantes. Isso faz com que os participantes tenham esse sentimento de pertencimento, né? Essa coisa da escuta ativa e do pertencimento, também, acho que são fatores fundamentais aí para a gente conseguir fazer com que o P3C seja visto dessa forma. Então, acho que também tem esses dois fatores. Posso fazer uma observação? Porque na fala da Paula ficou bem claro, né? Quando a gente pensa no que é entregue, o conteúdo vira um atrativo, ou seja, venha porque você vai ver temas importantes, vão ter discussões, debates são importantes, mas ele é um atrativo para uma coisa maior, né? Que é um ambiente, de fato, de você encontrar pessoas para fazer negócios, assim. Eu acho que tem essa grande diferença, ainda que a gente tenha um prêmio, ainda que a gente tenha o compartilhamento, mas de fato virou um ambiente de negócios. E eu não recordo, Paula, de desde o começo ser assim. Posso estar me equivocando, mas eu acho que esse negócio foi sendo construído aos poucos. E hoje, se eu não me engano, já tem aquelas reuniões, já tem uma coisa mais estruturada, as salas para onde essas reuniões ocorram. Você tem visto, isso mudou do primeiro para o que acontece hoje? Talvez eu que não tivesse reparado, mas para mim tá muito mais claro. E agora que você falou, caiu a ficha, virou um ambiente de negócio. Sim, eu acho que também teve uma evolução da nossa parte. Então, primeiro o entendimento de que sim, era possível fazer com que juntar no mesmo espaço diferentes representantes de setores e que todos participariam, entenderiam que era um ambiente propício para essa troca. Eu acho que, de fato, Sandy, esse entendimento do mercado, porque essa evolução de 2021 para este ano, né, que em fevereiro que a gente fez o último evento nacional, que eu acho que é mais emblemático, de fato teve uma evolução do entendimento das organizações de investir, ou seja, o patrocinador como expositor, entendendo que esse é um ambiente favorável para negócios. Como não existia esse tipo de evento no passado, até a gente lançar, os eventos normalmente tinham aquele modelinho mais convex, que tinha um ou outro expositor pontual, com um espaçozinho, mas não pensando em negócios, uma participação um pouco mais institucional. Na medida que a gente foi trazendo essa possibilidade, mostrando que esse tipo de participação não só é real, como é eficaz, a gente conseguiu, de fato, um aumento significativo de 2024 para 2025. Então, 2024 o evento já teve mais participantes pensando, né, nessa participação mais voltada para negócios, mas acho que esse ano, de fato, isso se consolidou, né? A gente teve ali os patrocinadores, com muita gente nos stands, inclusive vocês estavam lá com o stand de vocês, né? Vocês podem dizer como foi essa experiência, mas a gente conseguiu trazer isso para a essência do P3C, que é um espaço em que as pessoas vão conversar, ter ideias, mas principalmente fazer projetos juntos e fechar negócio. Paula, eu queria tirar uma dúvida relacionada a essa associação com outros países. Então, por exemplo, você falou sobre uma capacitação com o Reino Unido que vocês realizam lá, e eu sei que você teve no Infra Leaders desse ano também. Como que é essa experiência de estar nesses eventos realizados no Reino Unido, principalmente? Eu não sei se tem outra iniciativa com outro país. E que tipo de aprendizado que a gente consegue tirar desses eventos com essa troca? Eu acho que tem tanto o conteúdo da troca, né, com outro país, que tem outras experiências, e a gente consegue, de fato, fazer essa análise. No caso dos City Leaders, nós tivemos uma preocupação muito grande, mais voltado para gestores municipais, que a experiência, as aulas, o conteúdo deste curso tivesse, de alguma forma, uma vivência prática, né? Porque a gente sabe que as cidades brasileiras são muito distantes
às vezes, das cidades europeias que estão no outro estágio, e a gente teve essa preocupação de, ao final de todos os dias, fazer ali com os participantes uma análise do que é aplicável ou não, do que faz sentido ou não, para a gente conseguir ancorar na realidade brasileira, né? Teve sempre essa preocupação. E tem uma outra questão muito interessante do que diz respeito de uma imersão internacional, é a relação entre os participantes, né? A troca entre os participantes. Você está num outro país, então você tem várias experiências fora o curso em si, e isso é muito rico depois, porque você cria um objetivo comum, e eu acredito muito nisso. No caso de cidades, a gente tem um ranking, a gente tem um selo, são todas iniciativas gratuitas de boas práticas, de estímulo para trabalhar com dados e com indicadores, né? Porque a gente prega muito a história de planejamento baseado em evidências, né? Trabalhar com dados, e a gente percebe o quanto a gente estimula e o feedback que a gente tem desses participantes, que é um pouco diferente de infraestrutura, né? Eles estão num outro estágio, muitas vezes eles têm ou não têm contato, ou passa a ter o contato com algumas dessas informações a partir do nosso projeto. P3C, infraestrutura, é um mercado mais preparado, normalmente ele tem uma formação melhor, ele já vem com uma experiência prévia, é um mercado mais maduro. Mas tanto para um quanto para o outro, essa experiência é muito rica nesse sentido de troca. Obviamente que cursos rápidos, né, não dá para você se aprofundar, então não dá para dizer que você traz aí uma experiência ou uma prática, ou enfim, um conteúdo mais acadêmico que você vai conseguir aplicar rapidamente. Eu acho que tem mais a ver com essa troca mesmo, e com alguns insights que você consegue ter a partir dessa criatividade, essa observação de fora, né, que você acaba tendo esses insights a partir disso. Então acho que passa mais por aí. E no Infralíderes, na verdade, eu só participei 2 dias, assim, porque eu tava no City Leaders e eles estavam chegando pro Infralíderes, então eu tive só a balada do Infralíderes, eu não tive eu acabei não ficando pro Infralíderes. Você falou uma coisa muito legal e me parece que um grande ganho desse imersivo é exatamente estar o tempo inteiro com essas pessoas, e aí você ultrapassa aquele ambiente que acaba sendo formal, de só o período limitado ali de interação na feira, por exemplo. Então você acaba criando relações mais fortes até nesse período de imersão. Eu achei bem legal essa participação. Paula, queria explorar agora um pouquinho sobre cidades inteligentes, né? Que quem te acompanha sabe que é um tema recorrente aí, que vocês têm atuado e tratado. Então, recentemente aconteceu o Connected Smart Cities, um evento enorme, com dezenas de palcos, palestras, como você mesma disse. E então, vocês têm acompanhado de perto o avanço das cidades brasileiras nesse tema, né, de cidades inteligentes. A gente sabe que tem muita gente fazendo coisa boa, mas também que tem bastantes desafios. Você, por trás desses eventos e vendo acontecer todas essas trocas, o que você entende como desafio e qual o setor que você entende que tem a maior desafio para enfrentar essa agenda? Difícil dizer o maior desafio, são tantos, né? São de todas as ordens. Porque quando a gente fala de cidades inteligentes, tem muita gente que remete à tecnologia, mas não é só isso, né? Nós organizamos um ranking há 10 anos, que hoje é o único estudo norteador de cidades inteligentes, também é gratuito. A gente fez uma atualização, né? Depois de 10 anos, esse ano a gente lançou a primeira edição do ranking, com uma atualização tanto dos eixos temáticos quanto dos indicadores, olhando mais para a questão do ODS, olhando mais para a questão da ISO, né? Porque agora a gente já tem a ISO de certificação. No Brasil, assim, as cidades brasileiras estão muito distantes. Apesar, a cidade inteligente é uma utopia, né? Em qualquer lugar do mundo. Não existe uma cidade 100% inteligente, são ambientes complexos. O que a gente faz é determinar ali notas para esses indicadores, um determinado resultado, a gente apresenta como é que é esse resultado para que as cidades se inspirem a estar cada vez mais próxima desse mundo ideal, né? Então, por exemplo, esse ano nós tivemos aí em primeiro lugar Vitória, a primeira vez que Vitória ficou em primeiro lugar, segundo lugar acho que foi Florianópolis, terceiro Niterói, e hoje as cidades que participam, a gente já consegue transformar o ranking em política pública, uma disputa saudável, né? Todos os prefeitos estavam lá e eles brincam, falando, não, eu que quero ficar em primeiro e tal, mas a gente sempre fala, e a gente traz esse espírito pro ranking, que é, vamos ao ranking como um norteador de política pública de evidência. Então, o nosso papel, Fernanda, com essas atividades, de novo, é o que eu comecei ali na minha primeira fala, é estimular boas práticas e fazer com que essas cidades consigam entender, porque quando você vai ali fazer o ranking, o selo, o que você tem que fazer? Você tem que olhar os seus indicadores ali de segurança, de tecnologia, de saneamento, de meio ambiente, que envolve vários assuntos ali. Você diz, puxa,
Como é que eu tô nisso? Como é que eu faço para melhorar? Eu estimulo a relação entre as secretarias, porque isso é super transversal. Com isso, a gente consegue coisas assim, estimular governança, transparência, diálogo, esse trabalho intersetorial entre as secretarias, a análise desses indicadores. Na medida que ele consegue bons resultados, acaba que ele vê que isso, o prefeito acaba se engajando também, muitas vezes isso começa pelo secretário, o prefeito acaba se engajando, mas essa é a boa notícia, né? Que a gente consegue trazer esse ambiente de desenvolvimento. A má notícia, que você falou desses desafios e estágios das cidades, é que é uma minoria, né? Tanto que eu brinco que são as prefeituras engajadas, as cidades engajadas, né? Que é ali, sei lá, um universo de cidades engajadas mesmo de 100, 150, a gente está falando de um país que tem mais de 5 mil municípios. Então, a gente está falando de uma amostragem muito pequenininha ainda. Mas a gente entende também que esse é um movimento em que essas cidades acabam influenciando outras. As cidades que não estão trabalhando dentro desse... E não é só a nossa iniciativa, tá? A gente fala que tem que participar de qualquer iniciativa que incentive ou estimule o desenvolvimento dessas cidades. Inclusive, a gente indica os nossos concorrentes ou parceiros, enfim. Não importa. Só tenta entrar nessa trilha, sabe? Entra em qualquer trilha que esteja te estimulando a trabalhar nesse sentido de organizar dados, a partir daí tomar boas decisões. Porque se a pessoa... O que a gente vê nessas iniciativas de cidades inteligentes é que muitas prefeituras acabam tomando decisões e optando por soluções isoladas, né? Então você vai lá no meu evento e você vê uma determinada empresa vendendo uma tecnologia para mobilidade urbana, para melhorar a gestão de trânsito. Aquela cidade nem tem problema de mobilidade urbana, é uma cidade pequena. Ela não precisa disso. Não, ela se encanta, vou comprar. Peraí, você nem sabe qual é o seu problema. Antes de você decidir por qualquer solução, você precisa entender o seu problema. Então, é nesse sentido que a gente trabalha. A gente tem um caminho longo ainda para percorrer, isso é fato, né? Então, quando a gente acompanha aí as notícias e vê como é que tá o desenvolvimento do nosso país, a gente tem muita lição de casa para fazer. Mas a gente entende que, mesmo sendo uma gotinha no oceano, a gente tem um papel importante de sensibilização para que essas prefeituras trabalhem com essas boas práticas. Quando a gente olha para essas iniciativas, a gente vê um papel um pouco de acumular conhecimento, transferir conhecimento, servir de referência, reconhecimento de boas práticas. O próprio prêmio do P3C no final do dia é isso, né? Quer dizer, dar luz a boas práticas e que elas sirvam de farol para outros. Mas a gente vê, e aí me corrija se eu estiver equivocado, tá? Acho que nos últimos anos, um passo na transferência formal de conhecimento por parte da estruturação dos cursos, né? Então, em algum momento, vocês estão sendo capazes de pegar esse conhecimento que foi acumulado e criar um canal formal de transferir esse conhecimento, de tal sorte que não seja só um farol porque estou conectando pessoas ou porque eu estou ali debatendo, mas sim acumulando conhecimento e transferindo. Como é que foi essa decisão, vou chamar dessa forma, tá? De entrar no mercado de educação, se uma coisa natural, se uma coisa pensada. Como é que tá hoje? Porque a plataforma cresceu muito, né? Hoje vocês já têm trilha 1, trilha 2 e até onde vocês pretendem chegar? O que é que vem de novidade por aí? Toda vez que a gente faz o nosso planejamento, a gente normalmente faz o planejamento de 5, 10 anos, e quando a gente olha ali qual é a nossa missão, tanto do P3C quanto do Cidade CSC, isso fica fácil de decidir o que a gente vai fazer no caminho, na medida em que a gente entende as eficiências para se aproximar dessa visão. Então, Felipe, quando a gente olha, por exemplo, para a infraestrutura, a gente percebe que para o desenvolvimento da infraestrutura e aí de cidades, porque a gente tem também essa questão, nós precisamos desenvolver outras ferramentas para que a gente consiga acelerar esse processo. Então, a questão da capacitação, para a gente, ela apareceu muito rapidamente. Quer dizer, nós não tínhamos ainda capacidade de, logo no início da nossa jornada, de oferecer capacitações qualificadas na forma como a gente imaginava, porque nós não tínhamos ainda estrutura para isso. A gente começou fazendo parcerias e, sim possível, a gente começou a oferecer essa capacitação. Por quê? Porque a gente entende que a questão da capacitação, tanto para cidades inteligentes quanto para a infraestrutura, ela é fundamental. Porque a gente vê hoje os gestores cometendo erros, às vezes, muito primários, assim, porque simplesmente não tem um conhecimento básico pro cargo que ele tá ali ocupando, ou pro que ele precisa entregar. Então, ou ele não faz nada, que é mais comum ainda, ou ele faz errado porque ele não tem conhecimento. Então, a parte da capacitação, e essa capacitação, Sandy, que é em diferentes estágios, porque aí tem uma outra questão, que
quem é de infraestrutura, muitas vezes não enxerga isso, porque está dentro de um pequeno grupo que é mais qualificado, enfim, que trabalha mais com um determinado mercado, e aí você acaba achando que o universo é representado por aquele pequeno grupo, quando na verdade a gente que esse ano foi para cidades pequenininhas de norte a sul, literalmente, a gente percebe como a gente tem essa diferença regional, como a gente tem mais dificuldade dependendo das regiões, e como para a gente conseguir avançar com essa agenda, a gente tem que entender esses estágios, né? Então eu tenho que ter cursos também. Quais cursos que eu preciso oferecer? Então, para um determinado grupo, são cursos mais avançados, mas para a grande maioria, eu ainda estou aqui nessa massa cinzenta de conhecimento básico para a gente conseguir avançar com as pautas. Então, para a gente, quando a gente olha para chegar mais perto dessa missão que a gente tem de desenvolver o nosso país, a gente inevitavelmente passa por o evento, que é quando as pessoas se encontram, discutem, fazem negócios. As premiações, rankings e selos são estímulos para boas práticas, que a gente reconhece, dá visibilidade para boas práticas e, querendo ou não, cria também comunidades, pequenas comunidades de organizações que estão trabalhando de uma forma mais assertiva. E as capacitações são mais cirúrgicas na medida que eu vou entendendo essas deficiências, né? Onde estão as lacunas, quais são os assuntos que eu preciso trazer, se eu consigo oferecer, ou se eu vou fazer isso com algum parceiro para que eu consiga ajudar a empurrar esse desenvolvimento. Então, acho que é um pouco isso. Legal. Paula, uma pergunta aqui para fazer você pensar. Muito legal toda essa trajetória que você contou e de novo, olhar para 2021 e olhar para agora, tudo que aconteceu nesse meio do período, e a gente já até ficou sabendo que no próximo ano o evento até vai mudar de piso, porque vai ampliar ainda mais, então assim, dobrar de tamanho. Crescimento realmente exponencial. E olhando assim para o seu futuro, qual que é o seu desejo para todas essas iniciativas que você promove? E o que a gente pode esperar da Paula Faria e da Necta nos próximos anos? Eu acho que eu sou uma otimista realista, mas eu sou, no sentido de desenvolvimento, mais sonhadora do que otimista realista, né? Então, quando eu olho tanto para um projeto quanto o outro, e quando eu olho para o nosso país, a gente está vivendo esse momento super polarizado, né? Politicamente falando, mas acho que o meu sonho é realmente fazer com que a gente consiga fazer com que os nossos gestores olhem para a política pública de fato e que consigam implementar isso a médio e longo prazo e que a gente consiga se desenvolver como país, né? De fato. E quando eu falo se desenvolver como país, eu penso muito que daqui a 5, 10 anos os meus projetos, não só os meus projetos, mas o que eu consigo estimular com as pessoas que trabalham, que participam desses projetos, que são os decisores, né? De uma certa forma, a gente está falando aqui de reunir os decisores e conseguir sensibilizá-los para trabalhar com essa visão, que a gente consiga, de fato, subir alguns degraus na escala do desenvolvimento. Então, esse é o meu desejo. É um desejo um pouco, talvez, romântico, né? Você faz duas plataformas de eventos, conteúdo, capacitação, puxa, você tá... assim, então acho que eu me sinto parte de um mecanismo de melhora do nosso país, mesmo que ainda seja uma gotinha nesse oceano. Mas eu realmente acredito que os nossos projetos vão ser propulsores desse desenvolvimento. Então, quando eu olho tanto para um quanto para o outro, eu vejo isso, como que eu consigo aumentar esse alcance, sensibilizar mais atores para que a gente consiga chegar neste objetivo. Então, obviamente que na prática eu consegui ampliar essas ações. Então, na prática, eu vejo o P3C cada vez mais abrangendo um número maior de participantes, com mais atividades e mais descentralizado, ainda mais descentralizado. E o Cidade CSC também, de forma que a gente consiga sensibilizar esses públicos para trabalhar com esse mesmo olhar, né? Desenvolvimento econômico, pensando em desenvolvimento sustentável, com pautas de ESG e sempre pensando ali na ponta, que é o cidadão, o usuário final. Muito da nossa linha, né, meninas? Afinal, na nossa visão, PPPs e concessões deveria ser visto como instrumento de qualificação do gasto público. Só faz sentido trazer um parceiro privado para prestar um serviço público se ele for capaz de entregar isso melhor e mais barato. Tem um desafio até a gente conseguir materializar, tem um desafio até a gente conseguir medir, mas o objetivo é isso. Com certeza. Objetivo compartilhado.
Paula, tem uma pergunta que a gente costuma fazer para diversos dos convidados que passaram aqui. Tem a ver com o aprendizado. A gente sabe que tem um monte de gente ouvindo a gente aqui com o intuito de aprender alguma coisa com você. Mas a gente é professor, então a gente aprende o tempo inteiro. E a gente queria te colocar na cadeira de quem aprendeu. E a gente queria saber de você se teve alguma coisa marcante que você aprendeu no último ano, seja na sua vida pessoal ou na sua carreira, que você poderia contar pra gente. Eu acho que sim. Eu acho que teve uma coisa muito marcante pra mim, que pensando na transição de pandemia, de um ambiente mais online, né, que a gente estava muito nesse ambiente online, de uma transição para o presencial, uma mudança do nosso trabalho, da nossa dinâmica aqui da Necta e, pessoalmente, da minha dinâmica. Até 2023, eu trabalhava essencialmente online, mesmo nas reuniões, etc. De 2024 para 2025, a gente percebeu que o mundo começou a demandar essa questão presencial novamente. Isso fez com que eu lançasse esse ano essas reuniões estratégicas. Essas reuniões estratégicas fez com que esse ano eu viajei praticamente 2, 3 vezes por mês, de norte a sul, e visitando cidades diferentes, projetos diferentes, tendo contato com muita gente diferente. E para mim, essa foi uma lição pessoal, assim, o quanto a gente vive numa bolha, o quanto a gente toma decisões e querendo ou não, a gente acaba entendendo que as coisas estão muito relacionadas àquele universo que a gente está inserido, né? Pô, eu moro em São Paulo, capital, Zona Oeste, quer dizer, eu tô no recorte do recorte da bolha. E tem um olhar mais apreciativo para o nosso país, tem um olhar mais apreciativo para esse desenvolvimento, entender que tem muito gestor, muita gente que quer fazer coisa muito bacana, que tem, enfim, particularidades culturais, assim, regionais, e que tudo bem, e que, enfim, essa minha andança esse ano, nessas minhas viagens todas, fez com que eu entendesse que a gente precisa unir mais essas pontas, a gente precisa conversar mais, a gente precisa aproximar mais, e a gente precisa um pouco baixar um pouco a guarda, né, independente das nossas inclinações políticas, né, por exemplo, se eu sou de esquerda, encontro alguém de direita, e aí, enfim, a pessoa traz algumas coisas que eu não gosto, ou vice-versa, se sou de direita enquanto esquerda, que isso tá muito na nossa pauta, muito na nossa mesa que trabalha com o poder público. E eu entendi que, independente da minha preferência, mesmo quando eu encontro uma pessoa que é muito diferente de mim, a gente consegue construir muitas coisas legais. Então, essa abertura que essa vivência me trouxe foi um aprendizado muito bacana. Não que eu não tivesse antes, mas eu fiquei muito tempo sem encontrar as pessoas pessoalmente. E ser recebida nas prefeituras. Então, puxa, você veio, puta que aprendizado legal, você trouxe as empresas para discutir, puxa, você trouxe alguém do governo federal. Essa alegria, assim, é uma coisa que foi um aprendizado desse ano muito bacana, assim. Então, eu sinto que eu termino o ano muito mais aberta, muito mais receptiva e um pouco menos crítica, sabe? Um pouco mais otimista. Eu acho que é isso. Eu dou muita aula. Então, em alguma medida, quando eu vou em algum lugar, tem algum aluno que eu não conhecia, e às vezes a pessoa faz uma festa porque ela lhe conhece. Você viu. Você deve acontecer a mesma coisa. Você é uma figura pública. Ele vem e tal. Então, quando você chega lá, muitas vezes a pessoa se sente prestigiada. Pô, você veio aqui mesmo, não sei o quê. Ela sabe que às vezes ela mora num lugar que é mais periférico, no sentido de deslocamento, que às vezes é difícil de ir lá e tal. E pô, a pessoa faz uma festa quando ele vê. E aí você fala, putz, como é importante, né? Porque o conhecimento eu transferi, mas a realidade dela eu só conheço vindo aqui. Eu só sei o que ela tá vivendo vindo aqui. Então, eu disse que eu compartilho dessa sua experiência numa medida muito menor, porque você viajou toda semana no último ano, diferente de mim. Foi um pouco intenso. E no evento desse ano de cidades, porque, Sandy, o P3C, ele tem essa característica de ser diferente, o público é diferente, tá no outro patamar, né? A gente tá falando também de investimentos de bilhões, enfim, então é um outro patamar. E cidades... A gente tá falando do evento que vem governador, a gente tá falando do evento que tem lá ministro. Vou lá levar CEOs de empresas concessionárias, etc., que são os mais relevantes do país, então é difícil, é outra proporção. Mas na conclusão agora do Cidade CSC, muitos secretários, prefeitos, vão embora dando um relato pra gente do quanto a gente contribui, que ele sai cheio de ideias, o quão importante é o espaço que a gente cria, o quanto é que ele vai conseguir implementar coisas bacanas na cidade. Isso não tem preço, né?
Porque não é simplesmente, eu vim no evento aqui, que legal, vim no evento e conheci pessoas. Ele sai realmente com vontade de transformar, de fazer as coisas, enfim, então isso é muito legal. No P3C tem um pouco disso, mas numa outra proporção. Quando a gente vai nas reuniões regionais, tem um pouco mais, mas é um pessoal que tá num outro nível, né? Coisa assim, esses caras quando vão, eles vão atrás mesmo da experiência e tal, porque não foram a passeio, não é simplesmente vou ali e vou ver o que acontece, não. O cara tem uma expectativa, de fato, do que é que ele vai poder ver, do que é que ele vai poder aproveitar, eu sei. Ele tem, e é muito legal. E a gente tá contribuindo, né? E o ano que vem a gente vai fazer 16 reuniões regionais do CSC e 6 do P3C. Ô, Paula, o ano só tem quantas semanas mesmo? A gente já lançou. 52. 52 semanas tem um ano, não é isso? Isso. Mas a gente vai revezando. Vou revisando com o William, agora a gente vai colocar mais uma pessoa pra fazer as reuniões também, porque é osso, né? E em todas é osso. Mas é divertido. Paula, bom, chegamos ao fim do nosso episódio. Queria agradecer por ter aceitado o nosso convite e por toda a troca que a gente teve aqui hoje. Foi realmente uma conversa muito leve, muito gostosa de participar. Então, a gente agradece. Feliz que estaremos presentes no P3C em breve. E aí a gente pode se cumprimentar pessoalmente aí. Boa. Também agradecer Felipe e Thaís pelo episódio de hoje. Então, a gente se vê em breve. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Se você gostou, curta, compartilhe e deixe seu like. E se inscreva no canal. Obrigada.